Olá, muito boa noite. Hoje é segunda-feira, um dia que eu adoro, porque é dia de TVE Esportes ao vivo aqui do Morro Santa Teresa. E como toda semana, vamos falar bastante de futebol, em especial da dupla Grenal. Mas é claro, aqui tem espaço também para o esporte amador. E para debatermos sobre a liderança do Inter na Série B, o massacre gremista pelo Brasileirão e também a grande fase da seleção de Tite, temos 3 convidados super especiais. O vice-presidente do Internacional, Alexandre Chaves Barcelos. Alexandre, obrigada pela presença. Boa noite, Cris. Boa noite, Débora. Boa noite, Sérgio. Prazer estar aqui no programa. Muito obrigado pelo convite. Temos também a jornalista esportiva, apresentadora do SBT e fenômeno das redes sociais, minha amiga querida Débora de Oliveira. Débora, obrigada pela presença. Imagina, eu que agradeço, Cris. Obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com vocês dois, pessoal de casa. Muito bom estar aqui nesse espaço tão importante para o futebol, para o esporte gaúcho, e que já é sucesso das segundas-feiras e de todos os dias da semana, que eu te assisto nos outros dias também. Tá certo, obrigada. E também fechando o nosso timaço aqui, o jornalista da TV Record, ex-assessor de imprensa do Grêmio, Sérgio Schiller. Boa noite, Sérgio, obrigada pela presença. Boa noite, Cris. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Débora. Boa noite aos telespectadores. Para mim é um prazer estar nessa casa aqui que tem um significado muito especial para mim. Trabalhei aqui durante um tempo. Tenho um carinho muito grande aqui pela TVE. Um convite na TVE não é convite, é convocação. Que legal, seja bem-vindo de volta. Lembrando sempre que você aí do outro lado da telinha também é o nosso convidado a participar aqui do TVE Esportes. É só acessar as nossas redes sociais da TVE. Tem o Facebook, onde a gente está ao vivo agora. Tem também o Twitter, aí pode usar a hashtag TVE Esportes. Ou também mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que você confere aqui na telinha. Vamos começar então com o futebol, porque teve Campeonato Brasileiro só para 2 times neste final de semana, Grêmio e Sport. O Tricolor fechou a 22ª rodada da competição no sábado e foi um massacre, 5-0. Veja aí como foi. Primeiro foi Edilson cobrando falta, uma bomba para o fundo da rede. Quem explodiu foi a Arena, o goleiro Magrão nem viu. E foi Edilson quem construiu a jogada do segundo gol. Passando por 2 defensores, passou para Everton, que só teve o trabalho de mandar para as redes, 2-0. E acreditem, teve até gol de pênalti. Fernandinho fez o terceiro do Tricolor. E no toque-toque, o Grêmio levou a bola até chegar em Ramiro, que deu passe de cabeça para Fernandinho fazer o segundo dele e 4º gol gremista. E ainda teve tempo para o jovem talento tricolor, Jonathan, guarda o seu e fecha a goleada. Grêmio 5-0. E com esse resultado, o Grêmio está a 7 pontos do líder Corinthians e a 5 do terceiro colocado, que é o Santos. O próximo confronto é contra o Vasco, lá no Rio de Janeiro, no próximo sábado. E aí, será que dá para buscar ainda esse campeonato? Vou começar com um gremista assumido, ex-assessor de imprensa do Grêmio, Serginho Schiller. Dá para buscar o Brasileirão ou o negócio é Libertadores América? Eu acho que dá para buscar o Brasileirão ainda. Mas eu confio no trabalho que acho que o Renato está fazendo, essa situação. Eu ouço muitas críticas, né? Pelo fato de colocar um time em reserva, um time misto. Não tem como jogar todo o campeonato, né? O campeonato inteiro com força máxima, né? Tendo 2 competições como está, bota um pouco mais. Quem está lá dentro sabe, tem fisiologistas, os fisiologistas que estão lá são competentes, têm capacidade para poder fazer toda uma avaliação. Hoje em dia, se tem todo esse controle para se evitar de ter alguma lesão, alguma coisa, para se correr um risco, né? Pois é, mas eu acho que dá para buscar. E a gente sabe, né, Serginho, tu trabalhou lá há muito tempo, a Débora acompanha também há muitos anos o futebol. Não é uma decisão só do Renato, né? É uma decisão em conjunto. Mas ele chama para ele a responsabilidade. Ontem ele saiu muito bem na coletiva, né? Terminou a coletiva se aplaudindo e dizendo que fez certo em ter poupado aí em 4 jogos os titulares no Brasileirão. Tu acha que ele tá certo, O Débora? torcedor vai ficar chateado comigo, porque o torcedor vibra, né, com essas declarações do Renato. Eu sou fã do Renato também, acho que ele transforma as entrevistas coletivas. A gente estava com saudade de um personagem como esse para sair daquele politicamente correto que a gente vê nas respostas dos atletas, dos dirigentes, né, dos técnicos hoje em dia. E o Renato desconstrói isso, né, traz um pouco de alegria e de leveza, até quando o momento não é tão bom. Eu só acho que ele tem razão, que poderia, com os titulares, quem garantiria, né, que seria uma vitória, mas
contra o Corinthians, tu colocar time titular é natural tu não vencer, né? É o time de melhor campanha até aqui, com confiança, com uma vantagem para jogar com tranquilidade, enfim. Agora, pontos perdidos contra o Avaí, por exemplo, eu acho que se o time titular tivesse jogado, o resultado teria sido outro. Mas, mas eu tenho a impressão, não quero estar cometendo injustiça, mas eu acho que contra o Avaí, acho que foi o time titular, hein? Eu acho que contra o Avaí foi o time titular, foi contra o Sport lá que saiu ganhando de 2-0 ainda. Exatamente. Acabou... Contra o Palmeiras foi o time reserva. E contra o Avaí... E também contra o Palmeiras quase conseguiu um resultado. Quase conseguiu um resultado. Com o Avaí, eu tenho a impressão, se não foi com time alternativo. Isso com certeza, tenho certeza que não foi. Eu acho que a principal crítica, né, Débora, está muito mais no fato de que, às vezes, o time reserva que o Renato põe é um time praticamente C, né? Não é um time reserva. Às vezes falta pelo menos um que outro jogador, assim, do time titular que podia dar um peso, né? Eu vejo as críticas em relação ao Renato muito mais nesse sentido. Mas também com uma Libertadores da América e até então com uma Copa do Brasil, difícil não poupar, né? Eu só acho que naquele jogo que o Corinthians perdeu, que no final de semana o Renato usou os reservas, eu teria, já que perdeu o Corinthians, eu teria chamado 2 que estavam fora da concentração, tipo o Luan, Pedro Rocha, que não sentem tanto o peso, que não estavam tão desgastados, eu teria chamado para o jogo. Mas o jogo foi fora, Débora. Assim, não era o jogo... Não era jogo na Arena. Não, foi contra o Botafogo. Foi das 11 da manhã, não foi? Não, acho que foi contra o Botafogo fora depois, não foi? Não, foi o jogo da Arena, 11 da manhã. O Corinthians perdeu. Os nossos amigos lá da suíte nos ajudam aí, nossa editora. Porque isso tudo tem um planejamento também, né, gente? Se o cara não... Porque assim, se o jogador não vai treinar, se ele não vai... Quando ele já não vai para aquele... Não dá para pegar. Se eu não me engano, eu também não tenho a memória muito sensacional, ainda mais essa hora, depois do dia inteiro. Mas foi contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano. Sim, foi na o Arena jogo das 11 da manhã. Isso, que foi 0-0, tá. Isso aí. Esse pode jogo ser. também. Só que assim, ó, é que provavelmente... sabe? Provavelmente, os 2 jogadores esses, no sábado, eles devem ter feito um treino mais forte. E aí, tu botar esse jogador, o jogador para ir para a partida, ele não pode treinar forte no dia anterior. E se ele está sendo pensado e sendo poupado para jogar um outro jogo, ele não pode não treinar no sábado também. Ele tem que treinar mais forte no sábado, porque aí no domingo ou vai descansar ou vai fazer alguma outra coisa. De certo, fizeram algum trabalho mais forte no domingo à tarde. E aí não adianta, porque eu também concordo. Acho que daqui a pouco poderia ter feito, só que eu acho que a coisa é feita com base em estudo científico lá dentro. É que o Renato também preservou no momento que a gente não tinha como falar nada. É verdade. Porque o Grêmio estava na Libertadores, na Copa do Brasil, nas quartas de final, vice-líder do Campeonato Brasileiro, que não tem como reclamar, se dividindo em 3 competições. Então, ele estava no momento que ele podia fazer que a gente não podia nem criticar. Porque o que ele estava fazendo estava dando certo até então, né? Pois é, a gente está vendo aí umas imagens de Grêmio e Vasco e vai ter esse dilema de novo agora no final de semana, né? O jogo é sábado, mas depois já na quarta-feira tem Libertadores da América pelas quartas de final contra o Botafogo lá. É momento de poupar, Serginho? Ou é momento de ir com força máxima porque está a 7 pontos do Corinthians, tem que buscar? Eu acho que assim, vai com o que tem de melhor. Não é com o que tem de melhor. Com o que está disponível. Com o que tiver em condições sem arriscar machucar ninguém. Tu tem um jogador, por exemplo, que vai poder colocar... Vou te dar um exemplo. Riscos, né? Se tivesse voltando já de lesão ou alguma coisa, o Jeromel, tá? Aquele ali é um jogo que tu já pode colocar o Jeromel, porque... Para ir ganhando ritmo até. Mas eu não colocaria. Não colocaria? Porque eu acho que é um jogo que tu pode correr o risco dele machucar. Tu entende? Os caras que não têm risco de machucar todo mundo tem, mas os que têm menos probabilidade... eu colocaria. Acho que não dá para ir... Eu não iria com um time completamente alternativo. Né? Pois é, até pegando o gancho dessa questão de preservar ou não preservar, quero colocar aqui o Alexandre Chaves Barcelos, vice-presidente do Inter na jogada, mas perguntando do Inter, porque teve gente que não gostou muito do Inter com time reserva na Primeira Liga, porque achava que o Inter podia também buscar esse título. Pois Foi uma decisão acertada? Como é que tu vê essa questão? Eu acredito sempre em planejamento, né? A gente tinha sempre... definiu um planejamento no Internacional desde que nós assumimos e a Primeira Liga é uma competição que, se tu fores ver, todos os times que disputaram essa última rodada acabaram jogando ou com o time B ou até mesmo com o time quase C. Então, eu ouvi agora na imprensa comentando que nós teríamos errado o planejamento, mas aqueles que ganharam também tiveram um planejamento mais ou menos parecido com o nosso.
Então, eu acho que a gente não pode pautar no resultado a definição da correção ou do erro de um planejamento. Acho que, agora eu ouvi o que vocês colocaram sobre o Grêmio, e o Grêmio estava inserido em 3 competições. Então, eu acho que a gente tem que acreditar que as pessoas que estavam lá estavam planejando. E hoje existem vários mecanismos de aferição da capacidade que um jogador tem do esforço, né, na medição da fisiologia, da preparação física. As equipes hoje são multidisciplinares dentro da comissão técnica e fazem um trabalho que antigamente não se tinha. Então, hoje a gente consegue ter esse grau de aferição daqueles que estão mais comprometidos, com risco maior de lesão ou não. Então, e foi o que o Serginho falou, se você quer fazer um treinamento mais intenso com o teu time, chamado time titular, ele não pode jogar na véspera, não poderia treinar na véspera, não poderia treinar no dia subsequente ao da partida. Então, isso acaba atrapalhando, vamos dizer assim, o objetivo maior. Sim. O nosso objetivo maior, por certo, é retornar da Série B. Então, nós temos que focar nisso. Se tivesse, eu acho que o Internacional fez uma partida que poderia ter ganho do Atlético com toda a naturalidade. O goleiro foi o melhor em campo. Então, não dá para a gente só pensar no resultado. Eu acho que a gente tem que acreditar na planificação que foi feita. Eu acho que 1 ou 2 também eu colocaria. Porque o Inter ainda tinha essa pausa, né, de jogar contra o Juventude só no dia 9. Tá com essa tranquilidade nesse momento da liderança, conseguiu tirar a pressão do grupo de jogadores. Seria importante focar também nessa competição que poderia render um título, né? Mas aí eu vou te citar alguns exemplos. O Sacha entrou, o Edenilson jogou, nós perdemos o Camilo. O Camilo se lesionou nessa partida. O D'Alessandro é dúvida, o Camilo está lesionado. Então, para o jogo, que para nós é o jogo mais importante contra o Juventude, nós não vamos ter provavelmente... mas daí no sábado o D'Alessandro se machucou num jogo treino. Então, acaba que pesa o quê mais, né? Machucar vai se machucar do mesmo jeito. Acho que talvez, vou dar um pitaco de quem está de fora. Tem uma questão também aí que pode ser muito a questão psicológica. Aí até, possivelmente, se eu disser isso para os meus colegas jornalistas, muitos vão cair de pau em cima de mim, mas enfim. Tem uma questão que eu acho que é importante, o Inter, nessa retomada, o psicológico do Inter tá forte, está fortalecido. Se tu pega o elenco principal, o grupo principal, bota para jogar contra o Atlético, que não vai ser o time principal do Atlético, que fosse seu time reserva do Atlético. E esse time principal do Inter, que está, né, numa construção de moral, vai e perde para o time reserva do Atlético, toma, sei lá, um 2-0, um 3-0, acontece uma desgraça, como fica o psicológico? Então, talvez, tá pensando de um jeito covarde. Posso até estar sendo acusado de ter um pensamento covarde, só que se eu estou lá dentro, no Internacional, lá, do Alexandre, do Roberto, do Guto, do presidente, do João Patrício, eu vou pensar 2 vezes. Isso vai passar pela minha cabeça. Porque nós, aqui a Débora, eu, tu, meus colegas jornalistas, se a gente falar, se o Inter continuar na Série B, vai ser muito ruim pra gente. Muito ruim. Só. É verdade. Para eles é uma desgraça. Para quem estiver lá, não é só muito ruim, é um horror. Então, assim, a decisão é deles, né? Até a gente comentava antes do programa começar a questão de redes sociais, porque a Débora é um fenômeno de redes sociais. Incrível que esta mulher tem de seguidores, o sucesso que ela faz com os stories, com Twitter, Facebook, é incrível. E o Alexandre comentava justamente que nessa posição de vice-presidente, às vezes é complicado redes sociais, né? Às vezes é preferível se preservar um pouco, porque já é tanto pepino para resolver, imagino, né? Eu acho que o dirigente ele tem que, nessas situações, se preservar. As redes sociais, por óbvio, que quando são bem utilizadas, não há problema algum. Mas nós já temos uma exposição extremamente significativa. Então, pelo menos é o meu entendimento de, nesse ponto, se preservar um pouco e deixar que aqueles canais competentes contratados pelo clube façam esse trabalho. A gente tem assessoria de marketing, tem assessoria de imprensa, a gente tem uma equipe muito grande hoje na mídia trabalhando para o internacional, então eu acho que nós, dirigentes, devemos ficar quietos nisso, porque a nossa exposição já é tamanha. Alexandre, esse ano, teoricamente, né, é o primeiro de uma mudança na questão da gestão do Inter, da gestão compartilhada, né? A gente diz que agora, né, não é só o presidente que decide, e sim o seu colegiado. Como é que
está essa nova maneira de administrar no Inter? Realmente, tu e o João Patrício estão sempre juntos nas decisões? Como é que vocês estão gerindo nessa nova forma internacional? Na verdade, Cris, eu até fui um dos relatores dessa reforma estatutária, que demorou bastante tempo dentro do Conselho Deliberativo do Internacional. Nós conseguimos aprovar essa, vamos chamar assim, uma nova modelagem de processo de gestão do clube, onde tem os 2 vice-presidentes eleitos e mais 2 vice-presidentes que são convidados pelo presidente do clube. E nós estamos conseguindo fazer, a gente tem reuniões semanais e estamos tendo, eu acho que, excelentes debates internos. O João Patrício tem participado ativamente da gestão do Internacional e eu acho que tem sido muito positivo. Acho que é uma mudança. O Internacional é um clube muito grande, nós temos um orçamento de quase 300 milhões de reais e é muito complicado você concentrar em uma única pessoa todo o poder decisório. Tem muitas coisas hoje que são enfrentadas por nós no dia a dia que, de repente, a gente dividindo essas atribuições, as coisas acabam funcionando melhor. Pois é, voltando a falar do futebol dentro de campo, nessa quarta-feira o Brasil de Pelotas vai a Recife enfrentar o Náutico às 15h10 da noite pela 22ª rodada da Série B. E no primeiro turno, os rubro-negros obtiveram sua primeira vitória na competição justamente diante desse adversário, foi 2-0. Já no sábado, é a vez do Internacional defender a sua liderança em Caxias do Sul diante do Juventude, que luta para retornar ao G4. No último confronto, no dia 2 de junho, pela 4ª rodada do campeonato, estreia do técnico Guto Ferreira deu empate em 1-1 no Beira-Rio. Nico Lopes abriu o placar no início do segundo tempo, mas no final, aos 38 minutos, um vacilo da zaga proporcionou o empate. O meia Juninho Silva cruzou da direita e o atacante Thiago Marques subiu sozinho para cabecear para as redes. Pois é, que esperar desse jogo, Alexandre? É um clássico gaúcho e é um clássico que, pelo que vem fazendo os 2 times na competição, o Juventude lá no início, né, Débora, estava muito bem, foi líder da competição, agora deu uma patinada e aí tá buscando seu lugar de volta ao G4. Jogo difícil, imagino, né? Historicamente é difícil para nós, Colorado, a gente tem... Já se chamou muitas vezes de um clássico do futebol gaúcho durante um bom tempo, né? E sempre ir a Caxias é difícil. Então, a gente sabe que vai ser um jogo complicado, mas nós temos esperança de, chegando lá, termos um bom resultado. Acho que isso é extremamente viável. O Guto está fazendo um trabalho muito bom nessa retomada. A gente está conseguindo obter aí uma sequência excelente de vitórias e acho que dá para a gente tentar buscar lá em Caxias também mais uma vitória. E aí, Débora, tu acha que o Inter se reencontrou? O Inter tem que cuidar porque o goleiro do Juventude é o Matheus, que era do Novo Hamburgo, entendeu? O Matheus segura todas, né, Serginho? Formado pelo Grêmio ainda. Formado pelo Grêmio. O Grêmio tentou levar, Mas brincadeira à parte, E que já nos atrapalhou bastante na final do Gauchão. É verdade. Agora abafa o caso, mas eu estava lá torcendo pro meu time. Mas assim, brincadeiras à parte, né? Claro que o torcedor entende que isso é uma brincadeira. Eu acho que o Inter conseguiu principalmente, muito mais do que técnica, taticamente, porque eu acho que isso ainda tem que se aprimorar ainda mais. O Inter está longe de ser ainda aquele que o torcedor vê em campo e enche os olhos, mas eu acho que nem era nesse momento o mais importante. Eu até sempre falava lá no programa, né, que a gente tem no SBT, quando o Guto chegou, tentou treinar, trabalhar as jogadas, e eu dizia, Guto, eu não quero ver o Inter jogando bem, Guto, eu quero ver o Inter vencendo, Guto. E aí acho que aos poucos, com essa retomada da confiança, é que a gente vai vendo o futebol mesmo, né? E esse enfrentamento vai resgatar um pouco isso, porque a gente vê que o Inter agora já não tem mais aquela carga negativa, aquele peso, né, que os atletas vinham carregando, que chegava a ser desumano, assim, dá para dizer assim, porque a gente via que de todas as maneiras se tentava, né, com que os resultados acontecessem e não se conseguia ver isso refletido nas partidas, e agora a gente está conseguindo ver embalados. Isso já dá uma tranquilidade para que cada um possa desempenhar o seu papel da melhor maneira, não digo com a excelência ainda, mas da melhor maneira, e principalmente num jogo que é para nós aqui um clássico, né? Eles sabem da importância desse adversário, eles não vão dar bobeira para esse adversário. Então eu acho que dentro de campo vai ser um jogo muito bom da gente ver. Essa pausa, me preocupou um pouco essa pausa do Inter, porque vinha embalado, né?
São muitos dias sem jogos, mas eu acho que realmente quando tu já trabalha com certa tranquilidade, tu já tem meio caminho andado para dentro de campo executar aquilo que tu sabe, tu faz a vida inteira, né? Mas que às vezes não dá certo, não adianta. O Corinthians não foi o Corinthians que acabou acontecendo, o Corinthians quando ficou uns 14 dias parados, foi que deu duas derrotas, né? Tomara que assim continue. Mas, Serginho, tu como assessor de imprensa do Grêmio por anos, tu sabe bem também da rotina desgastante que tem o jogador de futebol, de concentração, de treinamento. Às vezes ter uma pausa, assim, para poder curtir um pouco mais com a família, ter uma folga um pouco mais estendida, isso também é importante para o psicológico. Será que não? Eu acho que isso às vezes é tão importante quanto o treino, sabe? A folga é fundamental. O descanso, que a gente muitas vezes ouve, esses caras estão treinando pouco, né? Bota mais para treinar, tem que chutar mais falta. Os caras do Grêmio tem que botar o jogador para bater pênalti. Não é mais, hoje em dia não é mais assim. Tem que fazer tudo uma coisa. Hoje em dia já não. Há muito tempo já não era assim. Chega um momento em que, olha, para de trabalhar, porque senão vai estourar todo mundo. Né? Mas eu acho que isso que tu falasse, Cris, é muito importante, porque quem está vivenciando o vestiário do Internacional sabe o estresse a que todos nós estávamos submetidos antes de encarregar essas vitórias, né? Os jogadores tentando fazer o máximo possível e muitas vezes chegando no Beira-Rio não conseguindo. Psicológico quando o psicológico derruba, eu ainda estava, esses dias eu estava lembrando, o Grêmio quando não caiu em 2003, né, que precisava ganhar 10 jogos, ou precisava ganhar, encarreirou um monte de vitórias no final, foi quando veio o Adilson Batista lá no final, que o Grêmio conseguiu, acabou conseguindo escapar, né? O Grêmio tinha Claudio Miro, Anderson Lima, Gilberto, lateral esquerdo, Roger. Era um elenco que, se a gente fosse olhar aquele elenco do Grêmio, não era para cair nunca, não era para estar onde teve. Conseguiu escapar ainda. Então, assim, o elenco do Internacional no ano passado, também, se a gente for pegar peça por peça, São Paulo esse ano, gente, mesma coisa. Se a gente for pensar que chega um momento em que o psicológico começa a não funcionar, e que aí não adianta, se tu não tem a confiança. Isso que o Internacional fez, está conseguindo fazer agora, acho que é muito importante. Agora, eu como torcedor do Rio Grande do Sul, né, eu quero ver o maior número de times gaúchos possíveis na Série A. Então, eu acho que seria importante o Juventude conseguir uma vitória no sábado agora, para poder pelo menos chegar. Porque pelo menos a gente tem dois, mas estou falando sério. Acho que a gente poderia ter uns 2 times, pelo menos, no Rio Grande do Sul. O Brasil de Pelotas também pode vir lá por trás, porque o Brasil de Pelotas e Juventude subir, vai ser uma maravilha. Não, mas me conta uma coisa agora, tu dá uma secadinha no Inter ou tu nem dá bola? Uma secadinha? Sério mesmo? Não, assim, é potência máxima o secador na casa dele. Até tento não secar. Né? Tento, não ver os jogos. Normalmente não dou muita bola, procuro. Mas quando eu vejo que a coisa está mal, eu gosto de pisar um pouquinho no pescoço, confesso. Aí fica bom. Né? Mas eu acho que faz parte isso, né? A banca paga e recebe, toca a flauta e recebe flauta do mesmo jeito, mas te confesso assim, mas não sou aquele cara que fica secando. Sim. Tá o jogo lá, preciso, vai ganhar. Fez o gol, eu já desisto, vou me embora, vou fazer outra coisa que tem mais que fazer, que também não é. Sábado vai ser um dia bom, né? Porque tem o jogo do Inter mais cedo, às 4h30, depois tem o jogo do Grêmio às 6h. Então é aquele sábado para ver futebol mesmo. Vai ser uma maravilha, eu vou estar em Santa Catarina, na beira da praia, aproveitando minha folga. Esse sábado nem em Grêmio eu vou assistir. Ele só vai ver na internet depois do resultado. Ver na internet depois, saber. Ou esperar pelo WhatsApp ver se me manda alguma informação. Pensa que quando ele era assessor do Grêmio, ele não tinha folga aí no sábado. Domingo. Não é fácil, né? Exatamente, o assessor de imprensa, ele acaba tendo a mesma rotina que tem os jogadores, o treinador, a comissão técnica. Não é fácil, né, Serginho? E o João Paulo, não sei como é que o João Paulo tá magrinho, né? Eu quando eu tava, às vezes eu ficava engordava e não, porque eu brincava, eu comia, a gente come como atleta e se exercita como dirigente. Verdade, não, porque aí, não gasta, né? É aquele monte de refeição e ceia e lanche disso. A ansiedade faz comer mais. Exato, é verdade. E o nervosismo. Falando ainda de Grêmio, que tem Libertadores da América pela frente e é contra um brasileiro. Que lições que vocês acham que ficaram dessa eliminação do mata-mata contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil e que o Renato tem que aprimorar aí para a Libertadores da América? Uma coisa é certa, né? Treinar pênaltis, é isso? Se bem que sábado o Fernandinho já mostrou que está treinando. Pois é. Mas eu não sei, porque o goleiro quase pegou. Eu ia dizer, não foi assim muito convincente. Eu não sei se treinar pênalti adianta, se botar, porque ali eu acho que tem uma coisa que conta. Tem uma coisa que acho que está contando muito com o Grêmio ali, que é a questão do psicológico na hora da cobrança do pênalti. Eu não sei se tu botar os caras para treinar, se tu não vai estar fazendo uma pressão maior ainda. Pois é. E o Renato,
para mim, assim, ó, até não é uma surpresa, porque tem 2 caras que na época que eu trabalhava no Grêmio ainda me falaram do Renato, me falaram bem. Porque eu também não, olhando o Renato que a gente conhecia, né, sempre soube, assim, um cara muito inteligente. E 2 caras me falaram que conhecia, o Paulo Paixão e o Roger, que foi jogador dele no Fluminense, autor do gol quando foi o Fluminense campeão da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil, né? Disseram, não, Serginho, o cara entende mesmo do negócio, e é bom. Então, eu acho que tem muita coisa assim, ó, o Renato, eu acho que ele usa muito essa história dele de boleiro, de jogador. De ser boleirão, sabe? Mas, olha, as pessoas... E aí, tem muita gente que acaba não levando ele a sério. E aí, o que acontece? Cara, não, é fanfarrão, não sei o quê. E ele vai lá e engole todo mundo, porque ele enxerga, olha o que ele faz com o time do Grêmio. Hoje eu estava falando com o Fernandinho sobre esse gol dele, o segundo gol dele no jogo sábado, que o Grêmio ficou trocando passes por quase 1 minuto. Teve participação de praticamente todo o time na jogada. Gabi, desculpa te interromper. Isso é uma outra coisa. Isso é confiança. Isso o time só consegue fazer quando teve até passe de calcanhar. Teve, acho que uma hora o Léo Moura devolveu a bola de calcanhar. Isso só... Tu imagina o Internacional tentar fazer isso. A jogada do Edilson no gol do Everton. Também a mesma coisa. Por que não vai conseguir o Internacional? Não. No atual momento, eu estou dizendo no atual momento, pensar fazer uma coisa dessa. O jogador, agora talvez até consiga. Mas se a gente for pensar há 6 jogos atrás, ninguém pensa, pela falta de confiança. Não tinha confiança nenhuma para poder fazer isso. Perfeito. E aí, como é que foi esse bate-papo que estava contando? Não, e aí ele estava falando que é uma das exigências do Renato, né? Todo mundo estar atento quando a bola estiver em poder do Grêmio. Porque nesse lance é um exemplo, né? Todo mundo participou, todo mundo tinha que ficar atento porque a bola poderia voltar a qualquer momento, né? E a construção da jogada tinha que continuar. E ele disse que o Renato pede muito isso, principalmente nos treinamentos, nos trabalhos, que ele quer atenção todo o tempo na bola, no que está acontecendo no lance, não quer jogador desligado. E isso se refletiu numa jogada que culminou num gol, né? Claro que o adversário poderia estar até desestabilizado naquele momento, enfim, mas até pelos gols que já tinha sofrido na partida, mas prova que o time não desistiu de continuar jogando, mesmo com o placar garantido, e 2, todo mundo teve participação decisiva no time, no gol. E acho que outro momento que se vê bem o trabalho do Renato é o fato de que o Grêmio, no final de semana, estava cheio de desfalques e, mesmo assim, o time teve uma excelente atuação. Até uma pergunta aqui do nosso internauta, o Júlio Adrian, de Parobé, ele pergunta, vou passar para ti, Débora, sobre as baixas do Bolanhos, do Pedro Rocha e do Lincoln. Será que elas estão sendo supridas pelos garotos? E aí ele dá o destaque aqui para o Jonathan e para o Patrick. Será que dá para acreditar nesses garotos e no título? Eu acho que o Grêmio faz correta a forma de transição, né? Como eles têm, inclusive, o time de transição. A gente viu isso com o Arthur, né? Que era um menino que já estava no clube trabalhando, inclusive sem esperanças de uma oportunidade de time principal, né? E essa pérola, né? E hoje é um jogador, assim, olha, que eu não sei se ele não sai do time antes do Luan. Se ele não é negociado antes do Luan. Pois é. Porque a qualidade dele, meu Deus no céu, né? Tu olha ele jogando bola, tu para olhar, né? E acho que o Grêmio faz muito bem essa transição, sem colocar muita responsabilidade nos meninos, sempre tendo um mais experiente para apoiar na função e entrando no momento certo. No sábado a gente viu isso com o Renato, não só com os meninos do time de transição, mas com os reservas que entraram, né? Eram 5 ausências no sábado. É bastante coisa, né? É metade do time, É metade do time e era uma reestruturação. E tu vê que desde os titulares, né, mais experientes, passando pelos reservas imediatos que estavam, querendo ou não, buscando uma oportunidade, né? O Fernandinho era um. Não se sabia se ele era o substituto do Pedro Rocha. Ele estava jogando ali no sábado, mas quem garantia? E ele foi lá, mostrou que pode ser, né? Até os meninos da transição, todo mundo acabou se encaixando no jogo de sábado. Então, eu acho que esse é um trabalho que vem sendo feito para realmente suprir essas ausências. Bolanhos já não vinha fazendo falta porque não vinha jogando. Sim, então, há um tempão já. Né? E o Lincoln, nas oportunidades que teve, não foi aquele Lincoln que se pensava de anos atrás, né? E que o Felipão era um que dizia e todo mundo criticava, né? Vocês chegam aqui, vocês querem entrevistar o Lincoln porque ele tem 16 anos? Quem disse que ele é o melhor? O Felipão dizia na pré-temporada, lembra? E aí ele dizia, vocês não querem entrevistar o Araújo? Vocês querem entrevistar o Lincoln só porque ele é guri ainda. Calma com o Lincoln, né? Então, hoje, assim, a gente vê que não foi uma perda considerável, foi uma perda de
Acho que mais pro Lincoln do que pro Grêmio no momento. Esse trabalho, essa mudança, acho que o Renato não tem a mínima, tem grandes méritos nessa colocação, mas eu acho que é uma coisa que me parece que ela foi incorporada pelo Grêmio já. Depois que saiu o Filipão já gostava de fazer isso. Com o Roger se conseguiu fazer isso, porque Pedro Rocha, Everton, alguns jogadores que surgiram já quando o Roger vinha trabalhando desse jeito. O próprio Luan, os caras conseguiram ter um pouco de moral. E o Grêmio começou a encontrar esse jeito de jogar e começou a ter ganhar essa confiança com o Roger. Eu assistia, eu estava de férias. Não fala isso pro Renato que ele fica bravo. Não, mas o Grêmio... Ele tem ciúmes, Mas ele também, ele reconhece, eu me lembro de uma entrevista dele reconhecer, porque na final da Copa do Brasil ele dizia que tinha mérito também do Roger. Claro, começou o trabalho. E o grande mérito dele, do Renato, acho que um dos... indiscutível que ele faz hoje, o título é dele, sem sombra de dúvida. Porque poderia chegar lá e desprezar, como a gente já viu em várias ocasiões. Sim. Isso aí, mas não, ele aproveitou o momento. Não, ele arrumou a bola aérea do Grêmio, que era um problemaço na época do Roger. E ele recuperou jogadores que até então o Ramiro não jogava com o Roger. Pedro Rocha era vaiado. Uma peça fundamental, Pedro Rocha e tantos outros, enfim. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais de Grêmio, de Internacional também, mas agora eu quero falar sobre judô, porque 2 judocas da Sojipa voltam amanhã aqui para Porto Alegre com medalhas no peito. Enquanto a Érica Miranda faturou o bronze, a Maiara Guiar se sagrou bicampeã mundial. E o que o treinador delas achou disso? A repórter Clarissa Lima foi até a Sojipa conversar com ele. Dá uma olhada aí. A judoca brasileira da Sojipa enfrentou na final a japonesa Mami Umeki, número 5 do ranking da Federação Internacional. Em uma boa luta, Mayra resistiu às puxadas e aos golpes de pernas da adversária e chegou até a desequilibrá-la em alguns momentos. Ainda assim, Mayra não conseguiu aplicar um golpe que lhe desse a vitória durante os 4 minutos de confronto. Mas no Golden Score, a 10 segundos, ela partiu para cima e conseguiu um vazare sobre o Meki. Vitória para a brasileira. Mayra chorou ajoelhada no tatame após a confirmação do ponto. Um dos responsáveis pelo bicampeonato mundial da Mayra Guiar está aqui ao meu lado. É o Kiko, treinador, que já trabalha com a atleta há 14 anos. Kiko, o que dizer desse resultado? Foi um resultado maravilhoso. A Mayra hoje é uma bicampeã do mundo, uma façanha que poucos conseguiram, né? Nós temos aqui no Rio Grande do Sul, na Sojipa, a vantagem de ter os 2 únicos bicampeões mundiais, né? Já que o João Derli também foi bicampeão mundial. E agora, com esse título da Mayra, nós estamos eufóricos. Foi o resultado de um trabalho duro, né? Ela foi lá para o tatame, fez o trabalho que ela tinha que fazer, mas foi um resultado de muito esforço. Com certeza, muita dedicação, muito trabalho, alinhado à experiência da Mayra, né? E a mania que a Mayra tem de ser campeã, né? Então a gente está muito feliz. Outra judoca a subir no pódio foi a brasiliense de 30 anos, Érica Miranda, que desde janeiro treina na Sojipa. Ela conquistou a medalha de bronze na categoria 52 quilos, depois de bater Maylinda Kelmendi do Kosovo. As 2 atletas atacaram bastante, até que aos 3 minutos, a brasileira encaixou um golpe e conseguiu um vazare. Com este ponto, ela garantiu o bronze. A Érica fez um grande campeonato mundial, ela teve um desempenho de campeã. Ela perdeu para a japonesa numas quartas de finais no Golden Score. A Érica é uma atleta muito experiente, já foi a 3 Olimpíadas, já foi vice-campeã mundial, já tem mais outras 2 medalhas. Então aqui na Sojipa hoje nós temos as 2 atletas com o maior número de medalhas em campeonato mundial. A Mayra com 5 e a Érica com 4. Tá aí, parabéns a Mayra e a Érica, que fizeram muito bonito. Título no tatame, título também nas águas. Uma dupla gaúcha de velejadores é campeã mundial da classe snipe de vela. Na classificação geral, os velejadores brasileiros dominaram a disputa realizada na Espanha. Foram 5 duplas entre as 8 melhores da categoria júnior. E a repórter Clarissa Lima conversou com os atletas que representam o futuro da classe snipe no Brasil. Após 2 décadas sem vencer o Mundial da classe Snipe categoria Júnior, o Clube Jangadeiros resgatou o título este ano com a dupla de velejadores Thiago e Antônio.
O campeonato foi em La Coruña, na Espanha, no início de agosto. Os gaúchos encerraram a competição com 22 pontos perdidos, à frente de todos os adversários. Foi uma prova difícil, né? A gente sabia que não ia ser fácil. Começou de um jeito meio conturbado, mas a gente soube dar a volta por cima e aí, com os ventos fortes e fracos, a gente se adaptou muito bem, por se conhecer já há um tempo, né? E deu tudo certo. Nível bastante elevado, são bastante velejadores do mundo inteiro que se reúnem. E sobre o fato de ter vindo agora, só 20 anos depois do clube, significa muito, porque a gente trouxe até no churrasco comemorativo. Chegava o pessoal que já velejava antigamente, na época de 70, na década de 80, e de ver que eles estavam curtindo muito aquilo ali, significa muito pra gente também. De voltar a viver aqueles momentos de glória do clube. O Snipe é um barco de 4,70 metros e para 2 velejadores. Esta classe é considerada uma das mais técnicas da vela, priorizando o conhecimento tático e menos o lado físico. O Jangadeiros é um dos principais clubes do país nesta classe, com 3 títulos mundiais. Depois dessa grande conquista internacional, os ventos estão soprando para o Campeonato Sul-Brasileiro da classe Snipe Júnior, que ocorre de 7 a 9 de setembro no Clube Jangadeiros. Não tem preparação melhor que passar um bom tempo lá no Mundial, correndo regata e treinando com o mais alto nível possível. Então acho que a gente conseguiu fazer um bom plano aí de treinamento para enfrentar esse sul-brasileiro. Tá aqui, principalmente em casa, assim, com outros velejadores, vão vir bastante velejadores do Brasil, mas estamos em casa, então a gente com certeza quer ganhar a competição e já faz parte do nosso planejamento também para treinar para os outros campeonatos de mais alto nível, que nem o brasileiro e sul-americano, que vão ter ano que vem aqui no clube. Apesar de competirem juntos há apenas um ano, Thiago e Antônio são amigos de longa data. A sintonia da dupla, dentro e fora d'água, é o segredo de sucesso desses velejadores, que ainda tem muitas regatas pela frente. Macaco chegando aqui, vai ser campeão mundial. E os fãs da Débora aqui já estão mandando várias mensagens, e uma delas, Débora, dizendo que tu ficou muito bem nas cores do Juventude, viu? Gente, não foi pensando no Juventude, embora todo o meu carinho pro pessoal de Caxias, mas não foi pensando no Juventude. Seguidinho a gente vai falar mais sobre esse jogo do final de semana, Inter e Juventude, mas agora a gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho para falar de seleção brasileira e mais de Grêmio e Inter também. Não sai daí. Viu? Eu disse que era rapidinho, a gente já está de volta com o TVE Esportes e hoje conosco o vice-presidente do Internacional, Alexandre Chaves Barcelos, a jornalista esportiva apresentadora do SBT, Débora de Oliveira, e também o jornalista da TV Record, gremista, ex-assessor de imprensa do Grêmio, o Serginho Schiller. Lembrando que você pode nos mandar mensagem aí pelo WhatsApp também, pelo Twitter, Facebook, da maneira que você quiser, manda o nosso recado que a gente vai ler por aqui. Agora eu quero falar de seleção brasileira, porque depois de passar por Porto Alegre, onde derrotou o Equador por 2-0, a Canarinho joga amanhã às 5h30 da tarde em Barranquilha contra a Colômbia. Os donos da casa querem jogar pela vitória. Já o Brasil está muito de sangue doce, garantiu a vaga e o primeiro lugar das eliminatórias para a Copa do Mundo. Brasil e Colômbia vão se enfrentar pela 31ª vez na história. Entre amistosos e torneios, o Brasil venceu 19 vezes e empatou 8. A Colômbia venceu 3 vezes em 2 Copas Américas e em um amistoso. Nas eliminatórias, invencibilidade brasileira. Em 11 jogos, 6 vitórias e 5 empates. No último confronto em Manaus, há exatamente um ano, o Brasil venceu por 2-1, gols de Miranda e Neymar. Foi o segundo jogo oficial de Tite no comando. A seleção brasileira já garantiu o primeiro lugar nas eliminatórias e foi a primeira seleção a se classificar para a Copa do Mundo. Pelo lado colombiano, o discurso é de jogar pela vitória para garantir o quanto antes a vaga para a competição na Rússia. As duas seleções se enfrentam na tarde desta terça-feira, às 5h30 da tarde.
Já estava aqui falando com o meu editor e combinando tudo, porque eu quero falar do Luan, que está na seleção, agora oficialmente vai ficar no Grêmio para o segundo semestre. E a gente também tem que falar desse vai e vem lá na Arena. Se um ficou, o outro se foi. Pedro Rocha, que vai jogar no futebol da Rússia. O autor de 2 gols da final da Copa do Brasil do ano passado foi negociado por 12 milhões de euros, que é a metade do que o Grêmio pedia pelo Luan. Mas também teve contratação. Nessa segunda, o tricolor confirmou o volante Christian do Corinthians. E aí, Serginho, bom reforço, jogador experiente, né? Eu acho que é um bom reforço, ainda mais para essa situação que aconteceu com o Michael. Pois né? Vamos ver, ele estava muito tempo sem jogar, né? Ele estava muito tempo parado. Estava meio escanteado lá, né? Mas eu acho que é um jogador que vem para grupo, né? Também não é um cara que vai vir para ser o titular, até porque o próprio Michael não vinha ocupando essa posição, né? Vamos ver como é que vai. A gente pegou esse gancho aí da seleção, do Luan, para falar do Christian, que foi oficialmente anunciado hoje pelo Grêmio. Ele que estava lá no sábado, né, curtindo o jogo, acompanhando o jogo do Grêmio. Participou do treino hoje. Participou do treino hoje. Mas eu quero voltar um pouquinho também para a gente falar de seleção brasileira. Tu estavas lá, né, Alexandre, no jogo da seleção. É um clima diferente essa seleção com o Tite, né? Parece que resgatou aquele amor pela seleção brasileira, né? O que tu achas? É um clima diferente e ver de perto a qualidade desses jogadores é algo muito significativo, porque a gente que estava ali naquela tribuna montada pela CBF, a gente pode ver o jogo muito de perto. Então a gente vê que é uma seleção que é formada por jogadores de altíssimo nível, né? Então o que se espera dela é que faça, eu acho que tem grande chance de termos aí uma grande Copa do Mundo. O Tite já era sabido que iria fazer um bom trabalho, né? É um treinador que todos os últimos clubes de onde ele tem participado, desde lá atrás, o Grêmio, depois o Internacional, ele montou um grande time no Internacional, campeão da Copa Sul-Americana, e não poderia se esperar outra coisa dele, afora o grande treinador, o personagem que ele já é, né, a forma como ele lida com o grupo. Então ele tem o domínio completo da situação. A entrevista dele, a coletiva dele também, eu acho que teve uma carga de simbologia aqui com o Rio Grande do Sul muito significativa. Então foi muito bom ter estado na Arena, porque foi um bom jogo de se assistir. Pois é. Eu sou tudo parece declarada... tão fácil, né? Para eles é um... a coisa anda, flui tranquilamente. Esse é gente. Eu ia dizer isso, Serginho. Eu sou apaixonada pelo Tite também. Eu sou fã incondicional do Tite e quem teve a chance, como nós, de conviver com ele, eu mais quando ele estava treinando o Internacional, a gente vê no dia a dia que ele não é ele é justamente essa pessoa que a gente vê na TV. As pessoas que não têm o contato com ele mais próximo pensam assim, não, daqui a pouco é marketing, né? Um personagem. Não, ele é exatamente isso que ele fala, ele é no dia a dia. Ele é um cara diferenciado, na minha opinião. E é uma pessoa, olha, eu convivi com ele por acho que 2 anos e pouco dentro do Grêmio. De uma retidão, correção de conduta, né? É impressionante. Não, ele, assim, eu tenho nítido, assim, imagens dele na época, praticamente na saída dele do Inter, que ele estava, em alguns jogos, ele era muito bombardeado por nós, vou usar nós, imprensa, né? Por alguns colegas, né? Vamos nos incluir nessa. E eu lembro, assim, que ele respirava, ouvia bombardeio e respondia educadamente. Mesmo no momento da crítica. E sabe o que ele disse hoje lá na coletiva dele? Que eu sou fã dele, eu sou apaixonada por ele, né? Não é uma paixão de amor, é apaixonada no sentido de realmente admiração por ele. Ele disse hoje lá que não existe zona de conforto, porque o Brasil já está classificado, mas não ganhou absolutamente nada até agora, né? Mas existe zona de motivação. E é isso que ele tenta colocar na cabeça dos jogadores para que esse trabalho que vem sendo desempenhado em um ano, né? Tudo que ele transformou na seleção brasileira, para que esse trabalho que tenha continuidade de aprimoramento ainda maior. Que não adianta, assim, considerar alguma coisa já que não ganhou ainda. Está criando, né, Débora, uma disputa interna saudável. Ele já colocou o Firmino, agora vai colocar também o Fernandinho. Então, isso aí vai gerando também uma motivação desses jogadores que estavam fora, querendo mostrar serviço de modo que garantam o passaporte para a Copa. E será que tem lugar para o Luan nesse time? Vou perguntar para ti, Alexandre. Não sei, eu acho que o Luan é um dos jogadores, por certo, que vão estar disputando o lugar. Eu acho que o Douglas Costa é um jogador interessante para essa função também, então vai sair mais ou menos dali. Um desses dois deve estar na Copa. Eu acho que ele deve dar uma oportunidade para o Luan. Foi chamado e eu acredito que deva jogar pelo menos alguns minutos nessa partida aí contra a Colômbia. Luan que vai ficar no Grêmio e
uma boa notícia para a torcida do Grêmio, né? Porque se tinham medo... Só depois que renovar vai ser boa notícia. Não, vai ficar, mas eu digo assim, não foi vendido nessa janela. Pode ser que ele, no final do ano, no início do ano que vem, saia. Mas pelo menos a Libertadores e o Brasileirão ele vai jogar. Janela, se sair na janela, tem que sair vendido, né? Não pode sair, ele deu a palavra dele, exato, isso que eu ia dizer. Depois da entrevista que ele deu pela seleção, vai inclusive falando, ele disse que ele deu a palavra dele para o Grêmio e que ele não vai sair sem que o Grêmio seja ressarcido de alguma forma. Eu, sinceramente, eu ainda acredito na palavra das pessoas. Eu acho que... de alguma forma é uma coisa. 1 milhão de euros é de alguma forma. Não, mas eu acho que ele deixou bem claro que... Como é que tu avaliou, Débora, a entrevista dele? Não te pareceu que ele foi muito... O que me mostrou é que o Luan, acho que se sentiu muito incomodado pelo fato de que o Grêmio quis vendê-lo sem consultá-lo. Ele disse ainda na entrevista, foi pro Serginho Boas, se eu não me engano, na entrevista que eu escutei na Rádio Gaúcha. Ele disse, querem vender, mas não me perguntam se eu quero ir. Então, eu acho que começou aí a contrariedade do jogador em não aceitar as propostas, né? Aí eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo da situação. Até onde eu sei, pelo que eu li, não estou acompanhando nem nada... Eu estou falando em cima do que ele falou, né? O que, assim... Há uns 6 meses antes, o Grêmio já vinha tentando renovar o contrato com ele também. Porque o Grêmio só estava querendo... O Grêmio também não queria vender ele. O Grêmio, se consegue fazer uma renovação de contrato com ele, há uns 6 meses antes, prorrogando o tempo de contrato, o período de contrato com ele, não ia ter o interesse em vender ele agora. Então, ele também sabia dessa situação. Por que o Grêmio tinha interesse em fechar o negócio agora? Pela porque grana. Senão, não é pela grana, porque se não vender... Corria o risco dele, também tem isso, em janeiro, assinar um pré-contrato e aí, sair de graça. Eu quero mas fazer aí uma agora pergunta. a gente fica com a palavra dele, né? Eu fico com a palavra dele também. Eu quero fazer uma pergunta delicada, digamos assim, para o Alexandre, que é vice-presidente do Internacional, sobre o D'Alessandro. A gente sabe da importância que tem o D'Alessandro, da idolatria que ele é do Internacional, mas já se começa a perguntar, será que o D'Alessandro para nesse final de ano? Porque o contrato dele vai até o final do ano. Será que tem mais D'Alessandro por alguns anos no Inter como jogador ou não, Alexandre? Talvez com uma outra função no clube. Esse contrato vigente foi renovado pelo Marcelo Medeiros e pelo Roberto Melo quando eles estavam no departamento de futebol. Os dois têm uma relação muito boa com o D'Alessandro, muito saudável. O D'Alessandro é um jogador que tem nos auxiliado demais. Ele é um líder extremamente positivo dentro do vestiário. Então, eu acho que nós vamos saber conduzir esse episódio por um momento oportuno, conversar com ele e falar sobre renovação, sobre todos esses assuntos que vão circundar esse processo de renovação, do interesse dele e do interesse do clube. Eu acho que com o diálogo tudo vai se ajustar. Ainda é muito cedo para essa definição, não acreditas? Eu acho que ainda é cedo. Que idade está o D'Alessandro, gente? 36. 36, eu 36 acho. anos. No Grêmio, o Douglas está com 35. Por aí, por aí. O que o Guto Ferreira me falou... traz uma vantagem sobre esse aspecto, que ele é um jogador que tem pouquíssimas lesões, né? Se a gente for medir a intensidade de participação dele no jogo, medição de índice de calor, quilômetros corridos numa partida, normalmente ele está entre os 3 primeiros. E pode ser um jogador que daqui a pouco, no ano que vem, o Inter voltando, não precisa jogar todas as partidas, um jogador para se ter no grupo. É uma liderança indiscutível, né? O que o Guto falou para ti, O Guto me falou fora do ar, tá? Mas nós. como eu não sou cofre, eu não guardo informação. E principalmente quando a informação não compromete, quando não é nenhuma invasão de privacidade, enfim, uma informação corriqueira, né? Sim. Que o D'Alessandro está trabalhando, fazendo curso, se aprimorando para ser técnico de futebol. E que ele, inclusive, mudou muito o comportamento dele dentro do grupo, dentro do contexto Inter, após essa decisão. Que ele já tem uma outra maneira de conversar com os colegas, uma outra maneira de auxiliar no crescimento, né, de todos os meninos do grupo, do elenco, enfim, e que ele evoluiu demais depois dessa decisão. Isso são palavras do Guto para mim. Por sinal, tem uma pergunta aqui do Elias Paiva, colorado de Gravataí, para o Alexandre. Ele quer informação privilegiada, Alexandre. O D'Alessandro joga no sábado? Ou como ele saiu do jogo treino aí, com lesão, nós ainda não edema? sabemos, não tenho nem como dar essa informação, porque ainda não é do nosso conhecimento, ainda tem um processo significativo aí pela frente. Vamos esperar que ele consiga a liberação e jogar no sábado para nos ajudar. Existe uma esperança, então. Ainda durante a semana ele vai fazer novos exames, né?
que talvez, então, Exatamente. possa estar em campo no sábado. Mas o D'Alessandro, acho que ele tem vários segmentos, se ele quiser, depois que abandonar, ele pode, como treinador, como... Árbitro. Não, essa ele já faz, né? Essa ele já faz. Poderia ser dirigente. Foi muito bom. Acho que ele já... Essa ele já desempenha. E ele mesmo brinca com isso, porque no jogo que ele faz dele, no final ele foi do ano, ele árbitro. mesmo brinca com. Então pega o tá apito. tranquilo. Gente, parece mentira, passou muito rápido, como sempre. Infelizmente, está terminando o nosso TVA Esportes. Eu quero agradecer, Serginho, muito obrigada pela tua presença. Obrigado pelo Volte convite, mais quer dizer, vezes. TVA eu já disse, não é um convite. É convocação e com o maior prazer. Que maravilha. Débora, querida, minha amiga, muito obrigada pela presença. Foi um super prazer te ter aqui no TVA Esportes. Eu que amei, muito obrigada. Espero vocês todos os dias, 12h25, no SBT Esporte, lá no nosso campinho. Todos os dias trazendo as informações da dupla Grenal, do futebol gaúcho, de uma forma bem divertida. É um prazer estar aqui contigo. Esse espaço aqui é maravilhoso. Sempre assisto em casa. Alexandre, que vocês tenham serenidade aí para voltar para a Série A, que a gente quer ver a torcida cada vez mais feliz. Serginho foi meu carrasco quando ele era assessor do Grêmio. Então te dava mole. A gente sempre tem boas lembranças, né, Hoje é uma Serginho? moleza. Alexandre, muito obrigada pela tua presença. Parabéns pelo trabalho no Internacional e que siga assim de vento em popa. Obrigado, Cris. Não poderia deixar de atender o teu convite do meu querido amigo Gustavo Rotti, do João 23. Então, estou sempre à disposição de vocês. Que maravilha. E o TVA Esportes, então, fica por aqui, mas a gente volta na próxima segunda-feira, sempre com convidados muito especiais. Eu espero vocês. Até lá. Tchau, tchau.